você abrir. Em Gênesis 6:18. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 18. E vamos falar a palavra, aquilo que o Espírito quer falar para você. Eu me preparo para falar a palavra, mas eu não fico dias antes não, sabe? E a maioria das palavras que eu trago para vocês é o Espírito diz, é isso e fala. Às vezes é coisa de um dia antes, meia hora antes, uma hora antes. Às vezes eu estou com algo pronto e o Espírito Santo fala, você vai falar sobre isso. E aí eu ouço a voz de Deus falando, e eu tenho que falar com vocês. Então eu vou estar lendo e falando. Vamos lá, vamos orar, vamos ler comigo. Gênesis 6:18. Repete comigo, mas com vocês vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com vocês, leve com você, a sua mulher, seus filhos e as suas noras. E Noé, versículo 22 agora. E Noé fez tudo conforme havia mandado. Deus havia mandado. Glória a Deus. Amém? Com vocês tem uma diferença. Deus disse, eu vou fazer uma aliança. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas com vocês eu vou fazer uma aliança. Glória a Deus. Com o meu povo que guarda os meus princípios. Quem se importa com Deus? Deus se importa. Não é que Deus despreza os que não querem nada. Não, Deus simplesmente deixa eles seguir o próprio caminho. Se você quer destruir a sua vida, Deus não vai impedir isso não. Destrua, porque é sua, Ele te deu a vida. Mas não é o que Ele quer. Em Deuteronômio 30:19 diz assim, porque os céus e a terra são testemunhas. Eu tenho dado a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aí ele diz, escolhas pois a vida, para que vivas. Então não é vontade de Deus que você morra, que você destrua. Quando fala em morte, é destruição. Nós morremos por quê? Porque o corpo se decompõe, a gente morre. Para de funcionar o corpo físico, então a gente morre. A palavra morte é destruição. Deus não vai impedir você destruir a sua vida, mesmo quando não é para morrer fisicamente. Mas você está indo de mal a pior por uma escolha. Aqueles que guardam os princípios de Deus, que se importam com as coisas de Deus, Deus diz, com você eu faço aliança. Porque você se importa com os meus princípios. Agora aqueles que desprezam a Deus, que vivem na impiedade, como a Bíblia diz, impiedade é não se importar. O que Deus pensa a respeito daquilo é ser indiferente, com o mal. Tanto faz fazer isso como não faz, todo mundo faz, eu faço. Não é assim não. Que Deus, quando Ele diz o que é certo, o que é justo, o que é honesto para Deus. Então não venha de qualquer jeito, porque Deus não trata as coisas de qualquer jeito. Os princípios de Deus são firmes. A palavra de Deus é forte e justa. E Ele nos dá a força que precisamos para salvar, para nos salvar, para nos dar vida, não apenas um corpo físico, mas para nos dar vida eterna, para a eternidade. O seu corpo vai se decompor, tudo se está em processo de decomposição. A sua casa, ela vai com o tempo precisar de nova pintura, de novos reparos, e o nosso corpo também. Mas o Senhor diz, olha, este mundo está se destruindo, como Ele disse para Noé, aí está a história de Noé, tá? Em Gênesis capítulo 6, está dizendo ali, das pessoas que não acreditaram. Como pode não estar chovendo há tantos anos, e um cara construir um barco? É coisa de louco. Às vezes, como pode a tua vida estar do jeito que está, e alguém fala, mas está difícil para você. Você fala, não, mas eu estou orando, e estou indo na igreja, e Deus vai abrir uma porta de emprego, e essa situação vai mudar. Você fala, esse cara é louco, acha que uma oração, uma igreja vai resolver, e de repente a tua vida muda. Por quê? Porque você tem uma aliança, você escolheu estar de um lado de princípios de Deus, dos conceitos de Deus.
Os homens inventam muitas coisas que a gente chama de sofismo. São falsas ideias de que aquilo parece bom e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Parece bom, mas o final é destruição. Às vezes é só coisas que vêm de ver ajudar, vêm dividir, de vir construir a pessoa na identidade, no que ela é. Valorizar a pessoa, ele diminui ela, ele destrói ela com seus conceitos, com seus princípios. Então Jesus disse: vocês não podem servir dois senhores. Vocês vão ter que escolher um princípio de que lado vocês vão estar, dentro da arca ou fora da arca, construindo uma arca espiritual, ou você vai estar se deixando levar pelo princípio do mundo. Não vai haver apocalipse, não vai haver vida eterna, não vai haver essa besteira, esse negócio de amor, de perdão, isso é tudo besteira. Então fique do lado deles, e você vai ver a mesma coisa acontecer. A justiça de Deus virá. Se Jesus voltar, e você não estiver aqui, não se preocupe, talvez você não esteja aqui, ou talvez não dê tempo de você ver Jesus voltar para julgar a terra, mas você vai diante dele. Olha, não tem como, não tem escape. Nós vamos para ele, para diante do trono de Deus, é o que a Bíblia diz. E lá Deus irá aguardar o momento de Jesus cumprir a sua vontade na terra. E ele vai vir cumprir. A palavra de Jesus vai ser pregada. Muitos vão odiar aqueles que falam de Jesus e vão persegui-los. E isso Jesus já preveu. Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Mas se você for perseguido por causa do meu nome e permanecer praticando o bem, fazendo o que deve ser feito, guardando os princípios de Deus, então você venceu. Você vai ter a vida comigo, a vida eterna comigo e com o Pai. E mais do que isso, Ele te deu promessa de bênção nessa vida. Eu tenho certeza que cada um aqui, de alguma forma, teve uma experiência com o poder do nome de Jesus, que orou no nome de Jesus e coisas aconteceram. Pode ser que tenha muitas coisas se resolveram, mas muitas coisas aqui eu creio. Eu vi milagres nessa igreja acontecer, vi milagres na minha vida. Então esta aliança, ela é uma verdade. Deus às vezes não mostra os anjos para você, mas Ele mostra que Ele está vivo, fazendo as suas obras acontecerem na vida de vocês e na minha vida. Então Deus tem várias formas de falar, e uma delas é manifestar o poder dEle, e Ele gosta disso. Ele gosta de mostrar o poder dEle, para que você creia, para que você fique do lado certo. Então, se você quer permanecer nesse lado certo, construa a sua arca. Não fique sem construir a sua arca, porque sem a arca construída não há aliança. Não tem como você permanecer nessa aliança com Deus. Vamos imaginar que Deus falou: Noé, construa a arca porque vai chover, que o mundo vai ser destruído. E de ver ele construir a arca, ele diz: é besteira. Ele vai lá, bate duas madeirinhas e desiste da arca. Não vai dar certo isso. Como que Deus ia cumprir a salvação na vida de Noé? Ele disse, não só na vida de Noé, ele disse: com você eu faço aliança, e vou salvar você, e vou salvar a sua família. Você viu lá? Sua família está exclusa desse pacote. Quer dizer que Deus quer salvar. Não quer dizer que elas vão ser salvas, porque elas têm que tomar decisões também. Porque os filhos de Noé tinham pequenos e tinham grandes. E os filhos grandes, eles falaram para Noé: eu quero ficar do lado de fora. Eu não acredito no que você está fazendo, pai. Eles iam morrer junto daquela pessoa lá, que não creu que haveria o dilúvio. Ele ia morrer. Mas Deus disse: eu incluo que seus filhos se voltarem para você, guardar esse princípio e entrar nesta arca, construir essa arca. Hoje em Jesus nós construímos ela dentro de nós, então eles também verão a minha salvação. Eu quero que a sua família seja salva. Por isso você não pode desistir, por mais que seja terrível essa pessoa da sua família, por mais caminho obscuro que ele entrou, a arca ainda pode ser construída na vida dele. Jesus está vivo, e enquanto aquela pessoa está viva, Deus pode construir dentro dela um novo pensamento. Deus pode construir ainda a palavra vir habitar nela, a autoridade, a presença do Espírito Santo. Então você não pode desistir dos seus familiares. Ore, é o mínimo que você pode fazer, interceder para que a vontade de Deus se cumpra e anunciar a elas. Como você fala daquilo que Deus é? É pregando a Bíblia, só não está falando da Bíblia,
Mas o seu testemunho de vida fala muito mais do que as suas palavras. Fazer, né? Mostrar, olha o que Deus está fazendo comigo, filho. Olha o que Deus me deu. Falar daquilo que Deus tem feito com você para os seus familiares. E depois para aqueles que estão lá fora. Porque a única forma deles entenderem que Deus está vivo é através das suas obras, das obras de Deus. Então você tem que trazer, testemunhar. Fale do amor de Deus, porque assim seus filhos vão entender que Deus está vivo, que as pessoas vão entender que Deus vive. Porque essa coisa, como mudar a sorte de uma pessoa, reconstruir a vida financeira, tem coisas que a pessoa diz, é só um milagre. O cara estava lá no Deus, o cara estava lá destruído e trouxe agora ele empresário. Como? Coisas que só Deus faz. Ele faz os pobres andarem a cavalo e os príncipes andarem a pé. Coisas que só Deus faz. Ele exalta os humildes, os humilhados, os perseguidos, os desprezados. Ele exalta. Mas esse desprezado, esse humilhado tem que se voltar para Deus. Tem que entrar na arca, ou construir uma arca de Deus dentro dela. Não pode ficar de fora. Porque os que estão do lado de fora, Deus não pode fazer o que Ele quer fazer. Porque a decisão da pessoa é servir aos seus próprios conceitos, é seguir os seus próprios pensamentos. Então Deus não tem como falar. Deus fala, mas a pessoa não ouve. Então construir a arca é uma coisa importante na sua vida. E Deus disse, com você vai ser diferente. E com você tem sido diferente e vai ser diferente. O mundo diz, não tem jeito mais o seu filho, não tem jeito mais esse parente, ele bebe demais, não tem jeito mais esse esposo, não tem jeito se você não buscar no Espírito de Deus sabedoria, para saber lidar com ele, para saber lidar com a situação. Não tem jeito se você deixar o diabo usar as suas obras, seus artifícios para aprisionar aquela pessoa, e não usar a sua autoridade. Eu estou falando da arca, estou falando de construir a sua vida, a arca, pela primeira fé, crer em Jesus. E eu estou falando da arca, o Espírito dentro de você. E o segundo, usando a sua autoridade. Se o Espírito não está em você, você não tem sabedoria. Você não sabe, não vai saber como lidar. Você vai precisar de que alguém te diga o que fazer. E o Senhor disse, nos últimos dias, eu vou derramar o meu Espírito. E vocês não vão precisar de quem vos guie. Quer dizer, ficar esperando uma referência, né? Que vocês não têm que ouvir as instruções de pastor ou de um conselheiro, de um pai, de uma mãe, não. É que ele diz, vocês não vão precisar de ficar tentando encontrar nas pessoas os princípios que ele quer te revelar. Ele vai dizer o que ele quer que vocês façam. Por isso Jesus disse, eu vou enviar o meu Espírito para habitar em vocês. Eu vou para o meu Pai porque eu preciso ir, porque o próximo propósito de Deus é que o Espírito Santo entre no seu corpo, entre na sua mente, no seu espírito, para guiar você, para começar a construir uma aliança com Deus, construir a arca, e para exercer a autoridade. Então as coisas só acontecem para a destruição se você não usar a sua autoridade. Às vezes a pessoa está indo, está destruindo a família, está destruindo a própria vida, porque você muitas vezes não está usando a autoridade. Você dá testemunho de vida com Deus e ele entende, minha mãe, Deus está com ela, olha só, na hora Deus me ajuda mesmo, sem eu me importar com ele. E ele diz, ele percebe que Deus está vivo. Mas a autoridade entra para exercer direito. E você tem direitos em Cristo. Ele disse, eu deixo o meu nome para vocês. Em meu nome vocês podem orar e pedir o que quiserem, o que vocês crerem em Deus, e vocês terão, porque Ele te dá em meu nome. E você usa a sua autoridade, ele diz também, para falar línguas, para repreender demônios e falar línguas, deixar o Espírito falar com você e falar em você. O nome de Jesus tem poder. E quando você se volta para uma pessoa e ora por ela e diz, diabo, você vai sair, porque muitas coisas não são só físicas, são espirituais. Por isso muitas pessoas não conseguem se libertar. Vão em psiquiatra, psicólogo, fazem e nunca conseguem se libertar.
Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, para realmente revelar a ela o que ela deve fazer, é tudo paliativo, irmão. É como tomar dipirona para dor de cabeça. E ela volta e toma dipirona, e ela volta. É melhor ver a origem disso, descobrir no médico o que está causando a dor de cabeça. E tem coisas que acontecem na nossa vida que é melhor buscar a Deus, os seus princípios, para tentar diagnosticar o que está faltando, o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado nas atitudes para que haja libertação e cura naquele momento. E muitas vezes na vida das pessoas há situações espirituais que impedem ela de conseguir ser liberta e ser curada, impedem ela de ir adiante porque não conhecem a Deus como você conhece. Pelo menos é isso que conhece. Eu só quero ver se a arca está dentro de você. Se você está do que lado você vai, que você está. Se você estiver do lado do Senhor, como você confessou aqui diante de mim, então saiba que você tem um diferencial. Você tem o poder do Espírito Santo ao seu favor. Você tem a autoridade do nome de Jesus e você tem acesso à palavra de Deus. Hoje você pode ler o escrito da palavra de Deus, a palavra escrita. Ainda estão deixando por enquanto. Haverá tempos muito difíceis. Mas se eles queimarem essa Bíblia, não se preocupe, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo continuará falando as verdades. Porque escreveram isso porque receberam do Espírito primeiro, do Espírito Santo. E ele vai continuar falando e revelando a sua verdade. Então nunca o mundo vai conseguir destruir os princípios de Deus, porque se queimar a Bíblia, mudar, inventar, não adianta. A verdade de Deus não é confrontada com letras humanas, é confrontada com o poder de Deus, é confrontada pelo Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito é que vai testificar a verdade, e vai dizer a verdade, e vai te orientar sobre a verdade, sobre o que você deve fazer e como tratar aquela situação. Mas a aliança tem que estar pronta, a arca tem que estar pronta para que essa aliança permaneça. Porque se você estiver do lado errado, você será destruído. A sua fé não existirá, a sua esperança morrerá. Então esteja do lado certo, e estar do lado certo é guardar os princípios da palavra de Deus. É o que está na arca. A arca da aliança de Moisés simbolizava ali o vaso de ouro, a vara de Arão que florescia, que é a autoridade, a presença do Espírito, a autoridade e a palavra de Deus, que é a escrita do que ele deixou. As pedras que Moisés recebeu, os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás. Ele faz 2000 anos, até hoje o direito, as pessoas advogadas, toda a lei é baseada no princípio de Moisés também. As pessoas não percebem isso, mas há princípios. Então, meu irmão, guardem a sua arca, guardem a sua arca, guardem a sua comunhão com o Espírito Santo. Não deixe de buscar em oração o Espírito Santo. Só tem um jeito de ter comunhão com o Espírito Santo, é orar e ler a palavra, é declarar a palavra de Deus. Eu entendo a Bíblia no seu todo o contexto. Tem coisas muito complicadas, leia Salmos, ali vai falar com você também. Não precisa de muita complicação, leia lá os evangelhos, saber que as palavras de Jesus é muito simples o que ele ensinava. Como dizer, eu tenho que fazer 10 mandamentos. Ele disse, não, basta fazer um só. Amar o teu próximo a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a si mesmo. É muito simples. Difícil é fazer, mas é simples de entender. Você vai entender coisas na Bíblia muito simples, mas tem que ler. Se a tua arca dentro de você não estiver a sua fé, que a arca é as madeiras, tá? As madeiras é aquilo que protege o que você tem dentro, e a sua fé é o que protege. Eu creio em Jesus e uma decisão minha. Mas se dentro desse crer não tiver a presença do Espírito Santo, você, sabendo quem você é em Cristo, para usar a sua autoridade e a palavra de Deus se fazer presente diariamente na sua vida, então eu vou dizer, a sua aliança pode estar comprometida. Você não vai entender essa aliança que Deus fez. Deus disse para Noé, você vai sobreviver. Sabe o que é? O mundo ser destruído e dizer, você e a sua família é os únicos que irão sobreviver. É dizer, contra todos, contra tudo, eu tenho o poder de preservar a vida.
e eu vou te deixar vivo com um propósito. Então Deus quer te salvar. Deus quer liberar o poder dele que te cura, que cura a sua família, que salva aquele ente querido, que muda a história dele. Mas você precisa estar com esta arca construída e protegida dentro de você, com a sua fé. Você escolheu o lado de Cristo, você escolheu a fé em Cristo, ficar com Cristo. Mas lembre-se disso, preciso estar cheio do Espírito Santo, preciso orar, buscar o Espírito Santo, preciso usar a minha autoridade e preciso ler mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. Mas para alguns é estranho esse negócio de palavra de Deus. É a Bíblia que a gente fala escrita. Eu consigo ouvir a voz escrita e a voz audível do Espírito Santo, mas outros não conseguem ainda. Alguns estão conseguindo, mas outros não conseguem entender esse falar do Espírito de Deus. Então leia o que está escrito, foi para isso que Deus deixou escrito. Homens inspirados por Deus para que você entendesse, enquanto você não tem intimidade com o Espírito Santo. Deus deu esse poder de intimidade com o Espírito Santo a todos nós. Amém? Então Deus diz: eu tenho uma aliança com você, não se esqueça. Só para a gente finalizar, abre João 14, versículo 25, e diz assim a palavra. João, Evangelho de João, tá? Tem um Joãozinho lá no final da Bíblia, Evangelho de João, versículo 25: tenho dito isso enquanto estou com vocês. Jesus dizendo, versículo 26: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Versículo 27 de João 14: deixo com vocês a paz, a minha paz, deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Preste bem atenção, ele está dizendo, é a minha paz que eu vos dou. Ele está dizendo porque tem gente que busca a paz no lugar errado. Ele disse: eu não estou propondo para vocês buscarem a paz, eu estou dizendo, é a minha paz. A única fonte de paz, quem tem aliança com Deus, está no Espírito de Cristo. O Espírito Santo vem de Deus. Então, se você mora diante das tribulações, você vai ser angustiado, não vai ter paz. Mas se você ora, busca a Deus no momento de tribulação e leia a sua palavra, você vai encontrar a presença do Espírito Santo se manifestando. Ele diz: eu dou a minha paz e não depende de circunstâncias. É a minha paz, vocês estão entendendo? É minha, Jesus está dizendo. Não vem de nada, de teoria nenhuma, nem de invenções humanas. Vem de mim, do meu Espírito. Então, se você quer experimentar essa paz, experimente se envolver com o Espírito Santo. Experimente buscar Ele no seu particular. Não é só na igreja, não, lá no seu particular. Espírito Santo, habite em mim. Espírito Santo, fale comigo. Espírito Santo, me fortaleça com a tua presença. Me ensina a ouvir a tua voz. Ensina-me a entender quando queres que eu faça algo. Espírito Santo, participa da minha família. Envolve esse lugar com a tua presença. Deixa Ele guiar. Porque é aí que virá a tua paz. A tua paz está no Espírito Santo de Deus. Não está nos conceitos humanos, nas teorias mais loucas que existem por aí. Está em Cristo. Se você não se convencer disso, continue buscando a paz do lado de fora. A sua paz está dentro, na arca que você construiu dentro de você diante de Deus. Está na sua aliança que você construiu. Porque onde está a sua aliança, a sua arca está a presença do vaso de ouro, que é a presença do Espírito Santo. Então ele diz: é a minha paz, não é dos outros, não é das circunstâncias, não é de invenções e teorias de psicólogo, de psiquiatra, seja o que for. É minha, e ninguém vai tirar isso. Porque a minha paz, ele diz, vamos continuar lendo. Ele diz: a minha paz vos dou, é minha. Não lhes dou a paz como o mundo vos dá. Não fiquem aflitos ou angustiados, nem tenham medo. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está,
o medo é dissipado. Glória a Deus. Então, com medo, busca a presença de Deus. Eu passei momentos na minha vida de tribulação tão tremendas, e eu vivia cercado por problemas também, irmãos, não só vocês. E quando eu ia orar, eu dizia: Senhor, está muito angustiante isso, estou desesperado, meu coração está aflito demais. E eu só dizia: Senhor, tu estás aqui comigo. E ele sabe que ele dizia a maioria das vezes, mas de uma forma presente, né? Não é uma forma de ouvir que alguém diz: Deus está contigo. É você ouvir o Espírito falar. Não tenha medo, eu estou com você. E as coisas vão se encaixar. E eu respirava então: amém, Senhor. Isso me basta, Senhor. E a vida resolveu, todas as coisas se encaixaram no seu lugar. E as tribulações todas elas passaram. Tem dificuldades, tem, mas as tribulações passaram. E a paz que está no meu espírito, ninguém consegue abalar. Porque eu não consigo me desesperar, porque sempre que eu olho para a tribulação, eu vejo Deus comigo, vejo que Ele está comigo, porque o Espírito está aqui dentro de mim, para falar comigo. Então ele diz: não como o mundo vos dá, não é conforme o conceito dos homens, mas ele vai: não fiquem aflitos nem tenham medo. Versículo 28, vocês ouviram o que eu disse, eu vou para o Pai, mas voltarei para ficar com vocês. Amém? Só essa parte. Aleluia. Amém. Vamos construir essa árvore. Amém. Tem gente de fé aqui? Não tem? Glória a Deus. Então quem tem fé consegue construir a árvore. Você já tem a madeira na mão. Não é precisava de madeira, não é de trabalho que deu. E ter fé não é coisa fácil, não. Manter-se na fé é um processo de atitudes. E ficar firme: eu creio e amém. Eu creio em Jesus, no sangue de Jesus e amém. E não preciso, Ele é a verdade, o caminho. Não preciso de outra teoria, não ser a teoria de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. E aprenda as coisas de Deus. Se voltem para Deus. Então construa com a sua fé a sua árvore. O Espírito Santo está esperando, irmão. O tema desse mês o tempo que eu falei isso aqui, que nós vamos fazer ele falar sem esse povo aí. Do Espírito Santo, você não mandou os demônios aí. Mandou os Espíritos caminhar, para andar todo mundo. Agora encha o vaso. Busca o Espírito Santo, comece a convocar eles para se encher do Espírito. Porque o Espírito quer encher vocês. Comece a orar, não quer se encher do Espírito, comece a orar mais. Daí eu estou marcando uma vigília um dia, na semana, no sábado, e sábado, porque o trânsito vai deixar eu chegar. Não pensei que estava tudo. Mas é um sábado e uma semana. Para quem não consegue orar em casa, vem aprender a orar. E só se aprende a orar, é orando. Não tem jeito, não, é orando. E a gente ora. Então vem orar, mas se preferência em casa, discipline a oração. Separe 5 minutos. O que é 5 minutos? Bom, 5 minutos, para eu começo a falar com Deus, acabou. Eu começo a falar na minha oração, acabou. Já era, não dá nem é a hora para mim, ainda é pouco. Porque eu quero adorar, eu desejo a presença de Deus. Talvez vocês não tenham tempo, mas também talvez vocês não tenham tempo. Mas sabe que horas eu oro geralmente? 5 da manhã, você tem tempo 5 da manhã? Tem, né? Tem, realmente tem tempo. 5 da manhã, estamos dormindo, não tem nada para fazer. Né? Eu não procuro separar o tempo que eu tenho sem pressa. Às 6 da manhã, às 7 da manhã, não sei qual é o tempo que você tem para oferecer a Deus. Ofereça. A hora antes de trabalhar, vou começar a orar pelo menos 15 minutos. É, você e Deus. Mas ore. Inclua na sua agenda a oração, a busca do Espírito Santo. Você precisa dele para a sua aliança se fortalecer e Deus poder manifestar o poder da autoridade que você tem. Construa essa arca da forma certa. Alimente-se da palavra de Deus e Deus vai mostrar a aliança que Ele tem com você. Ele vai mostrar essa aliança, irmão, é um pacto. Sabe o que é um pacto? É um contrato. Você tem um contrato com Deus. E ali tem direitos e deveres. E Ele também. Ele tem direitos e deveres sobre a sua vida. Ele pagou um preço alto pela tua vida.
pela tua alma. Jesus pagou um preço alto na cruz, morreu por você na cruz. Esse foi o preço que ele pagou. Então ele tem direito sobre a tua alma, sobre a vida daqueles que creem. Mas ele também tem deveres. E o dever não é porque você é obrigado, não. É porque ele mesmo fez o dever dele. Ele disse: eu vou abençoar a todos que me invocarem, eu os salvarei. A todos que guardarem a minha palavra, estarei com ele, não desampararei e não os deixarei. É promessa de Deus para você nessa Deus. Confie em Deus, mas se encham do Espírito Santo. E só tem um jeito de se encher: orando. Oxigênio no corpo, só respirando. Então respire. Respire oração de manhã, à tarde, à noite, seja a hora que for, andando no trabalho. Dê um tempo. Está no corredor, não precisa fazer nada. Senhor, fala baixinho, no pensamento. Você vai e fala com Deus. Mas de preferência, tenha um tempo para buscar a Deus com propósito. Oração. Vou orar 15 minutos, 10 minutos, mas se enche. Não tem como encher do Espírito Santo se não for através da palavra e da oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então para a gente orar. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que está aqui conosco. Senhor, que possamos construir essa arca, Pai. Que eu creio que muitos já estão, todos nós já temos a fé e já batemos algumas madeiras, Deus. Mas tem gente que precisa construir isso, precisa fortalecer isso dentro, Pai. Senhor, que ele encontre o teu Espírito, que ele encontre dentro desta arca da aliança, dentro deles. Que, Senhor, ele encontre a tua palavra e a autoridade que ele tem em nome de Jesus. Que ela se levante, que ele se levante como, Senhor, ó Deus, homens e mulheres de Deus, que têm aliança, filhos de Deus, que são herdeiros e que exercem a sua herança. Abençoa, Pai, ajuda-os, dá o entendimento, Espírito Santo, para que eles entendam a tua voz. Começa a quebrar as barreiras, começa a quebrar pensamentos, fortalezas que impedem isso. Que o irmão venha falar em línguas, que a irmã venha falar em línguas, que esses sinais da tua presença, Espírito Santo, na vida deles venha, que eles falem, que eles intercedam em línguas, que eles permitam que tu fales na boca deles, Espírito Santo. Ensina-nos esta arma que nos deste, de orar em línguas, ensina-nos, porque Jesus disse na sua palavra em Marcos 16, Senhor, que tu nos desse autoridade sobre os demônios, mas também de falar em línguas, de ser cheios do Espírito Santo. Por isso enche os teus vasos, Pai. Enche, Espírito Santo, os teus vasos da tua presença. Que eles recebam fortaleza, recebam o pensamento certo, que desejem orar cada vez mais. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas.